Então, bem-vindos, boa noite, boa gente. Já estão aí alguns presentes, mas alguns vão entrando. Temos aqui a Rita, aqui nos bastidores, a gerir aqui esta nossa webinar também. À medida que vão entrando e que vão chegando, a Rita fará então o favor de vos introduzir nesta partilha e, acima de tudo, nesta atividade de louvar aqui da Teia de Impulsos. Uma atividade que vem no seguimento do quê? Vem no seguimento de um primeiro congresso que existiu aqui em 2021, em novembro, o primeiro congresso de Desporto para Todos, curiosamente aqui em Lagoa, onde eu me encontro. E este segundo webinar vem, Desporto para Todos, vem um bocadinho fazer a ponte numa iniciativa que eventualmente poderá acontecer num futuro próximo, que é o segundo congresso Desporto para Todos. Tentar uma iniciativa que a Teia de Impulso está a tentar desenvolver nesse sentido. Então estes dois webinars aparecem aqui, o da semana passada faz hoje 8 dias e o de hoje aparece aqui um bocadinho como ponte para não se perder esta ligação a este tema de Desporto para Todos. Para já agradecer também à Teia de Impulso e na pessoa do seu presidente Luís Brito o convite que me fez para estar aqui, para colaborar enquanto colaborador e enquanto momento de partilha, que estarei sempre disponível, não só neste tema, mas em vários temas, e é também o meu especial agradecimento vai no sentido de também conseguir aqui de uma forma diferente, diferente, poder então também eu colaborar e partilhar alguns momentos com esta Teia de Impulsos. Que tão bom trabalho, tão bom desenvolvimento consegue e intervenção consegue fazer junto daquilo que é essa população de Portimão, nomeadamente uma população um bocadinho diferente também, e que vai alargando aqui, já começa a chegar aqui a outros concelhos, nomeadamente esta intervenção que vai fazendo aqui também junto de Lagoa. Posto isto, vamos ter então aqui dois oradores, dois temas. Um primeiro tema abordado pelo professor José Guilherme, a importância da literacia motora nas crianças e jovens. Depois, um segundo tema abordado aqui pelo colega Pedro Batalau, o desporto como ferramenta para o envelhecimento ativo. Depois desta primeira apresentação, deixaremos então aqui um espaço para colocarmos dúvidas, para debatermos, para partilharmos opiniões. Todas essas dúvidas, todas essas questões que queiram colocar, algo que queiram deixar, podemos fazê-lo aqui através do chat. Depois nós vamos tentando passar, eu nomeadamente vou tentando passar e vou tentando gerir esta situação. Pronto. Aquilo que eu vos desejo-vos aqui um bom webinar, desejo-vos que acima de tudo consigamos partilhar, consigamos levar qualquer coisa daqui, mais hoje, e que acima de tudo que isto seja uma conversa e um momento de crescimento para todos. Coloquem as questões, temos aqui duas pessoas com um know-how diferente, com um know-how muito grande, temos aqui pessoas de referências a nível nacional, nomeadamente aqui o professor José Guilherme, não só regional, mas a nível nacional, friso bastante, e é uma honra brutal termos esta pessoa, estar aqui diante de nós e disponível para nos dar mais qualquer coisa. Não vou passar mais aqui a apresentação, porque sei que cada um deles terá um slide só da apresentação pessoal e acho que melhor do que ninguém eles próprios conseguem definir. Vou já passar então a palavra ao professor José Guilherme, que irá abordar então o tema, iremos iniciar este segundo webinar com o tema a importância da literacia motora nas crianças e jovens. Força, professor. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se me estão a ouvir. Agradeço muito, em primeiro lugar, à estrutura Teia de Impulsos. Está de parabéns, nomeadamente porque hoje é o seu dia do 12º aniversário. E depois também agradecer a confiança depositada pelo professor Dr. Rui Batalau em se lembrar da minha colaboração, assim como cumprimentar, e a honra é minha, é toda minha,
colega, amigo e professor Carlos Godinho. Agradecer à estrutura, ao Dr. Luís Brito, à doutora Rita Inácio, a todos aos meus colegas oradores, hoje o professor Luís Batalau e, aliás, hoje o professor Pedro Batalau, e as sessões anteriores que eu vi com muita atenção e deu-me grande prazer em assistir a um grande nível de apresentação por parte de dois excelentes investigadores, do Sr. Professor Batalau, que é o diretor do curso de ISMAT, e também da investigadora Ana Carolina Reis. Profundo agradecimento, mais uma vez, a todos, nomeadamente à T de Impulsos, uma associação com 12 anos, mas já com muito trabalho feito e que continua esse trabalho. Toda a cidade, todo o Algarve, devemos estar muito gratos a esta estrutura. Bom, falar um pouco como é que me identifico. Para aqueles que me conhecem menos, eu sou professor de Educação Física e Desporto Escolar, tenho uma licenciatura pelo ISEF, agora é FMH, mas para mim é sempre ISEF. Outra licenciatura em Psicologia Educacional, ISPA, tem 2 mestrados, um em Desenvolvimento da Criança, no vertente de Desenvolvimento Motor, FMH, outro em Psicologia Educacional no Instituto Universitário de Lisboa, ISPA, professor especialista, título conferido pela Universidade do Algarve, Instituto Politécnico de Setúbal, Instituto Politécnico de Beja, aqui especialista em Ciências do Desporto, e tenho um doutoramento em Psicologia pela Universidade do Algarve. A minha experiência profissional é vasta, há 39 anos, em vários níveis de ensino. Posso dizer que percorri os vários níveis de ensino, desde o jardim de infância, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo até ao ensino secundário. A nível superior, a FMH orientei estágios durante 4 anos, segui-se o UAL, onde colaborei pontualmente, com muito prazer, o INUAF, já extinto, infelizmente, e atualmente no ISMAT, desde a sua fundação, leciono, tenho lecionado desenvolvimento motor e adaptação e antes no antigo curso de Psicofisiologia. A formação inicial de professores e formação contínua, tenho mais de 1000 horas de formação. Tenho colaborado com a Associação de Futebol do Algarve e de Handball nos cursos de treinadores. E, portanto, também tive passagem no terreno em termos práticos, na formação de atletas, formação inicial de modalidades de handball e futebol. Bom, passamos ao assunto. É insólito, inédito e paradoxal. Vejamos, se a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, teve na motricidade o seu corolário evolutivo do seu processo de antropogénese, por que continuamos a negar este processo? Ainda na sessão, no webinar do dia 8, o professor Dr. Rui Batalau foi claro e alertou para a falta de atividade física e para o risco, assim como a senhora doutora Ana Reis. Conquistas. É lógico que as conquistas são demasiado evidentes e a literatura científica assim o diz. Preservação da saúde, bem enaltecido por OMS, Organização Mundial de Saúde, portanto, com guidelines, com artigos de ponta, com universidades em Portugal, caso da Universidade do Porto, em Lisboa, FMH, a Lusófona, Universidade do Algarve, todos os vários centros de investigação, só para salientar em Portugal, com trabalhos muito importantes elaborados. Refiro aqui o trabalho do professor Rui Batalau, refiro o trabalho da professora Ana Reis e tantos outros que elevam e dão razão ao início da atividade motora na criança com ganhos cognitivos. O advento das neurociências tornou-se por mais evidente as pontes estreitas, né, entre a atividade física e o desenvolvimento cognitivo. Se já havia suspeitas desde os primórdios com Vallon, Jean Piaget, mais tarde com a emergência das neurociências, passou a ser um facto. Assim como os aspectos perceptivo-motores, socioafetivos agora
portanto, recorre-se bastante a essas atividades físicas, à chamada literacia para entrar na parte socioafetiva, questões éticas e morais. Vocês que têm experiência desportiva, não é? A maior parte, sabem nada melhor que desenvolver e fomentar aspectos éticos, morais, do que a parte física, não é? Para além disso, nós sabemos que é uma atividade facilitadora de outras aprendizagens. É propedêutica de outras aprendizagens. Sabemos que, desde o jardim de infância, que há orientações até o primeiro ciclo, em que o programa, veicula o programa de educação física e que pode-se fazer experiências integradas de aprendizagem. Aqui não restam dúvidas. A literacia física, uma delimitação conceptual, prende-se com a motivação, a confiança, a competência física, o conhecimento e compreensão no sentido de valorizar, de assumir a responsabilidade pelo envolvimento das atividades físicas para a vida. Ora bem, se nós começarmos muito cedo, como foi enaltecido no webinar anterior, se começarmos com 2 anos, ótimo. Mas se for com meses também é ótimo. Aliás, a primeira vez que eu fiquei sensibilizado para este facto foi através de um colega que fez o curso na antiga União Soviética e que trouxe um manual sobre a atividade física orientada dos pais para bebés. Mais tarde, não muito mais tarde, houve então a chamada adaptação meio aquática para bebés e que hoje ainda perdura esse hábito. Quer dizer, quanto mais cedo começarmos, melhor, sendo o papel dos pais ou dos cuidadores fundamental nesse aspecto. Depois, posso dizer que a atividade física será muito mais divertida se formos literados a nível motor. As crianças, para serem ativas, têm que ter experiências. Essas experiências têm que ocorrer em tenra idade, nomeadamente nas suas fases iniciais do desenvolvimento. É muito importante ser fisicamente literado. É primordial. Para quê? Para, passa a expressão, apegar, no sentido afetivo, o jovem à atividade física, sistematizada, e para evitar, mais tarde, aqueles problemas que também foram descritos no webinar anterior, são as doenças da civilização e que o professor Rui Batalau bem descreveu. Em suma, a literacia motora reivindica uma motivação, essa motivação muito mais intrínseca, implica uma competência física, quanto maior, melhor, e implica também uma percepção da competência a nível psicológico. Porque quando nós falamos autoestima, autoimagem corporal, e não só, quando falamos autoconceito físico, nós estamos, digamos, a fazer jus aos aspectos psicológicos das autoperceções. E que é melhor do que promover essas autoperceções do que a própria atividade física nas crianças. Acho que há muitos estudos sobre isso. Eu tive a oportunidade de a minha tese ocorrer nesse âmbito e o que é que nós podemos dizer? Quanto maior a atividade física, de forma mais sistemática, gradual, melhor os níveis de autoperceção que o jovem tem. Isto ocorre na adolescência, mas também em mais tenra idade. Outros contextos. Bom, o ideal seria na escola oferecermos a possibilidade para este processo de combate ao analfabetismo motor, isto é, de promover a literacia física. No entanto, nem sempre é possível. Deveria ser, mas nem sempre é possível. Então, há bocado vimos ali uma imagem, a imagem anterior de jovens que estavam, salvo erro, no sudoeste asiático, mas também pode ser aqui próximo de nós, em que eles exploram, interagem livremente na natureza e promovem as suas competências motoras de uma forma natural. Também, noutro contexto, por exemplo, numa etnia situada, por exemplo, no Quênia, vejam estes jovens se envolverem na natureza,
aqui tal, a magia destes jovens a jogar futebol, não é? E aquele portão azul que seria, portanto, a magia do gol, correspondia à magia do gol. Só uma à parte. Eu tenho, portanto, só aprendi a ler porque queria muito ler o Jornal da Bola. Foi o meu motivo maior para aprender a ler. Os jovens gostam muito de desporto e geralmente eles nunca falham nas tarefas desportivas em que têm o prazer na atividade motora. Também pode existir situações já diferentes em os tais ateliês de movimento. Eu tive o prazer de, durante 20 anos, interagir com crianças jardim de infância, primeiro ciclo, no chamado ateliê de movimento, em que tinha materiais bons, da VESP na altura. Agora já temos empresas, já temos no Algarve, que fazem estes materiais e que montam estes ginásios para crianças, este espaço, melhor dizendo, como estão a ver aqui. Estas experiências são perceptivo-motoras, integradas e robustecem outras conquistas socioafetivas, cognitivas e por aí adiante. Existem realmente formas diferenciadas de promover a literacia motora e, em contacto com a natureza, ainda de maior enriquecimento. Eu, sobre isso, gostaria de dizer uma passagem. O professor Carlos Neto, que foi meu professor e professor de alguns de vós, entre os quais está aqui um colega, foi da minha turma, o professor João Dias, disse assim, isto num livro que já vai na 5ª edição e que ele diz: libertem as crianças, a urgência de brincar e ser ativo. Em Portugal, a escola, o modelo de aprendizagem são ultrapassados. Há muito tempo, as crianças passam a maior parte do tempo dentro das salas de aula. Os períodos de recreio são mínimos, são curtos. As brincadeiras padronizadas, mais à frente diz, fora da escola não os deixamos brincar, fechamos as crianças em espaços. Eles passam a maior parte do tempo à frente dos ecrãs. Culmina com a seguinte situação: crianças de 3 anos queixam-se que estão cansadas ao fim de alguns minutos a brincar. Outras, aos 7 anos, são capazes de programar em computador, mas nem sabem atar os sapatos. Este paradoxo é interessante. Estamos a perder a nossa essência, a nossa motricidade. E, conforme disse ainda o professor, antes do Covid, as crianças já estavam em confinamento. Ok? Isto é uma realidade assustadora, conforme aqui digo. Dá para pensar e está ao nosso alcance, parcialmente, de tentar modificar esta realidade. Alternativas existem. Defendemos um processo de alfabetização motora. O que é isso de um processo de alfabetização motora? É assim, experiências em termos de quantidade, qualidade, experiências interativas, experiências significativas a nível motor, está, portanto, evidência científica justifica que existe um maior background motor, que se traduz em novos circuitos sinápticos nas respectivas áreas e numa maior disponibilidade motora. E isso não é só válido para a parte motora, é válido para outros aspectos cognitivos, afetivos e por aí afora. Portanto, só temos a ganhar com esse aspecto. O que é que nós defendemos? Imagina um chapéu de chuva abrangente, no qual nós selecionamos várias experiências motoras com propósito, tipo axiomas, que é a base da motricidade. Pode ser um tipo de resposta ao atual flagelo, porque nós temos assistido aos resultados das provas de aferição e tem, por causa do Covid e por outras situações, um déficit de motricidade. Ora bem, isto pode ser mediado, não digo ultrapassado, mas diminuído se através dos tais ateliês de movimento ou outras atividades. Elas têm que ser sistemáticas. Existem inúmeros estudos feitos, elaborados, alguns até por pessoas próximas de nós, aqui, portanto, no ISMAP, o Fito, Batalau, portanto, a Reis e outros a nível nacional, mas depois há aquele aspecto que é:
E transformar. É urgente transformar. E já vamos ver o como e porquê. Podia-se dizer o seguinte, mas nem só de desporto o jovem, a criança vive. Hoje existem outras propostas e nós vimos que entram no mundo das atividades físicas e que implicam um outro tipo de experiências. Podem trazer benefícios. Um exemplo. Quando eu estava a lecionar em Messinos, há cerca de 20 anos atrás, tinha handball, desporto escolar, equipa de iniciadas. E na altura havia 12 equipas divididas em 2 séries, Barlavento e Sotavento. Ok? Só iniciadas. Depois iam disputar a fase seguinte com muitas equipas tinham do Baixo e Alto Alentejo. Vejamos, hoje, atualmente, em handball, no Algarve, não existem o número suficiente de equipas em qualquer escalão para formar um quadro competitivo. Isto diz muito. É caso para refletir. Há outras possibilidades, perspectivas, por exemplo, os jogos tradicionais podem trazer enormes benefícios, desde a troca as experiências intergeracionais, a produção de valores, digamos que ir ao arquivo do nosso passado, das nossas experiências, das nossas tradições, das nossas vivências, é uma possibilidade e a sociedade está a exigir respostas e essas respostas têm que ser para melhor, ok? Sobre isso também, e permitem-me, mais uma vez, fazer alusão a uma pessoa que nós também conhecemos, que é o professor Carlos Neto, e que diz que urge repensar as políticas, urge fazer uma nova reflexão sobre os estilos de vida, sobre este consumismo, sobre a degradação ecológica, não confiscar a capacidade criativa dos jovens, atenção aos espaços, à densidade e concentração populacional e alerta para as doenças da civilização que muito bem foram explícitas na sessão anterior com o Dr. Rui Batalau, além da excessiva imobilidade do sedentarismo e da deficiente organização da atividade laboral. São tudo questões que nos preocupam, que exigem reflexão. E eu sei que aqui nos presentes e noutros que não estão presentes, e nas instituições de formação inicial, em todos existe, e nas autarquias existe essa preocupação e esse desejo de responder. Não podemos, porventura, esperar logo uma resposta maciça. É preciso cada um fazer o que é possível. Para refletir e mudar, temos que pensar, faz sentido este tipo de sociedade? Os professores agora, os meus colegas, em profunda manifestação e reflexão, estão a dizer que não faz sentido, há que mudar algo. O que é que significa essa mudança? Significa não nos acomodarmos, significa querermos dar algo melhor às nossas crianças, aos nossos jovens. Por onde é que nos leva? A mudança tem que nos levar para melhor. O Cérebro do Futuro, dizia Michikaku no livro publicado há 4 anos, O Cérebro do Futuro, ele adivinhava quase, antevia um cérebro do indivíduo tipo macrocefalia e que passava o tempo todo a pensar e pouco se movia. Mas isso é antagónico à nossa evolução. Isso é antagónico à nossa antropogênese e à nossa natureza. Eu prefiro pensar assim. O homem do futuro. O homem do futuro é indispensável ter saúde e a saúde conquista-se mediante a literacia física. A saúde conquista-se ainda há tempo, por um processo de alfabetização motora, por uma questão que eu chamaria o grau do sucesso. Trabalhar em sinergia. Só no final da minha vida profissional eu vou compreendendo o que é que significa o que é trabalho em sinergia. Mais, trabalho em rede. Todos somos importantes e todos temos um papel, cada um na sua especificidade. E toda a gente é importante e podem ter algo a acrescentar. E trabalhar com sentimento, com paixão. Bom,
meus caros amigos, me permitem, não é? Desculpem a redundância, isto é só a ponta do iceberg. Estarei disposto, sempre que o queiram, a falar convosco, a debater, a interagir e, nomeadamente, a aprender convosco. É aquilo que se vai passar a seguir, é aprender. Neste caso, agradeço a vossa atenção. Obrigado, professor. Muito bom, muito bom. Obrigado por essa reflexão e por ter agitado aqui um bocadinho. No fundo, foi este registro que eu fiquei. Agitou aqui um bocadinho, traz aqui, leva-nos aqui a pensar, a refletir um bocadinho, a mexer com o interior de cada um. Tenho aqui algumas questões, mas antes de mais vou passar aqui a uma que o João Marreiros deixou aqui no chat. Então o João Marreiros deixa-nos o seguinte, professor. A participação dos alunos no desporto escolar praticamente não ultrapassa os 10%. Mas nos materiais ditos informáticos a percentagem é muito mais elevada. Como inverter a situação? Nada que o professor Carlos Neto também não vosso também a sua preocupação. Como é que fazemos isto, professor? Muito obrigado, ilustre colega, professor Carlos Melim. O professor João Marreiros é um especialista em desporto escolar. Ele, melhor que ninguém, é um entendido no desporto escolar. E eu sei que aquilo que ele diz é verdade. E nós sabemos que muitas vezes, por conveniência, os dados estatísticos não correspondem à realidade. Porquê? O desporto escolar passou de ter uma vertente muito prática, muito pragmática, para uma vertente muito teórica. Basta dizer o seguinte: os meus colegas que trabalham muito bem no desporto escolar, honra lhe seja feita, tenho-os em grande estima, muito respeito, mas eles passam muito tempo nas tarefas burocráticas do desporto escolar e gastam muita energia nisso. E essa energia é muito mais bem dispendida, aplicada no treino real com os jovens. O desporto escolar tem vindo a perder, e concordo com o professor João Marreiros, alguma energia tem deixado de assumir um papel importante. Reparem, se o jovem, nas idades fundamentais, está na escola, a escola deve dar a esses jovens toda a possibilidade de eles se realizarem. E não negar. O modelo deve ser esse. Não estou aqui a pôr em causa os clubes, as autarquias e outras instituições. Não é pôr isso em causa. Mas a escola tem a obrigação de dar resposta e de incentivar os jovens à prática desportiva. Se não vejamos, os jovens que fazem desporto escolar geralmente têm, portanto, melhor realização académica, além de melhor condição física, além de serem mais felizes nos aspectos de autoestima, de autoconceito, imagem corporal. Todos estes aspectos são muito importantes. Por que não promover e massificar mais o desporto escolar? E nem estou a pôr aqui em causa a organização, neste caso do Algarve que eu conheço, são pessoas, desde o professor Carlos Gravata, que infelizmente já não está entre nós, passando pela senhora professora Delmira Neves, por Emílio, por tantos outros, gente, por estes colegas, estão gente de muito boa vontade, mas há algo aqui que me escapa. E acho que passa muito por tirar essa paixão, tirar essa entrega àqueles indivíduos que estão na escola e que adoram o desporto escolar. Há colegas que em vários anos não falham uma sessão de treinos. Estão tudo. E há muita gente que gosta e muita gente um bocado, como é que é dizer, desiludida. Mas não nos podemos desiludir. Porquê? Porque há sempre quem observe e quem os valorize. Nem que sejam os alunos, mais tarde, por reconhecerem isso. Sou eu que estou a falar. Não estou a dizer, não estou a pôr palavras na boca de outras pessoas. Nada disso. Eu penso que não tem existido um esforço a nível da tutela nacional para promover a sério o desporto escolar. Penso, mas se eu que o digo, atenção, não estou aqui a pôr estas palavras nesta organização, nem nenhum dos colegas. É a minha percepção sobre isso. Pronto, o professor João Marreiros, claro, com a sua categoria e experiência, enfim, era a sua certa para responder a uma questão muito bem que ele fez, não é?
Professor, peço desculpa, penso que acabou o raciocínio. Penso que sim. Posso? Para dar seguimento. Força, pronto, para dar seguimento. Muito bem, pegando nas palavras que ditou aí e pegando no exemplo que deu ainda agora do Carlos Neto, o modelo de escola está ultrapassado. E como é que o podemos mudar? Como que este modelo, esta burocratização toda, a questão do desporto escolar e todo o outro processo, que não só o desporto escolar, mas está inerente a esta literacia que é necessária, que é urgente e que há anos e anos que andamos a lutar por ela, e cada um de nós, eu conheço bem o trabalho do professor, conheço bem as suas referências, cada um de nós vai lutando per si só. Como é que podemos mudar este modelo de escola atual? Muito bem. Olha, o professor Carlos Neto, por acaso, foi a pessoa mais importante que eu tive na minha formação académica. Quando falo do professor Carlos Neto, é sempre com alguma emoção, né? Porque é uma pessoa que devemos todos bastante, né? Como outras pessoas. É assim, a atitude de cada um já é importante. Já é importante. E eu tenho aprendido um pouco agora nesta situação que eu sou solidário com os meus colegas. Apesar de já estar, digamos, com 62 anos, e eu reformo para aqui há 2 ou 3 anos, não interessa. Serei sempre solidário. Sempre. Porque eu compreendo a dor que eles sentem. Eu compreendo que, portanto, a democratização passa por ouvir as pessoas que estão nos locais certos e que sabem. E cada vez são mais pessoas sensibilizadas. Porque se ouvirmos cada um dos indivíduos que estão à frente, quer do desporto escolar, a nível regional, quer de colegas que trabalham nas autarquias, chefes de divisão, etc., toda a gente tem essa sensibilidade. Então, a mudança é uma mudança política. Sobre o currículo que falou, não queria deixar de dizer. Eu, mais ou menos, li umas quantas teses, doutoramento, artigos. Todas as teses que leio diz há que mudar o currículo, os currículos estão pesados. Conforme o professor Carlos Neto diz aqui neste livro, não é? Os currículos são pesados, temos que mudar. Isto não se adequa à realidade. Os países escandinavos vão a proceder desse modo. Os países escandinavos, a Dinamarca, a Suécia e outros países, o Canadá, não é? Já pronto, da América, do continente americano, da América do Norte, estão a proceder de modo diferente. Porquê que nós porquê que não se muda? Porque é muito simples. As pessoas que estão na 24 de julho, e com todo o respeito, não lhes fazia mal nenhum passar um mês nas escolas. Não lhes fazia mal nenhum passar um mês nas autarquias, ver a realidade que existe com quem trabalhamos. Não fazia mal nenhum deixarem mangas de alpaca e virem ao terreno, verem, confrontarem-se com as dificuldades. Okay? Uma vez lembro-me que num fórum, um senhor, pronto, uma eminência, não vou dizer aqui o nome, disse: os professores de educação física na província, pronto, deviam fazer mais. Assim, senhor professor, tenha calma. Sabe a que horas é que eu chego, por exemplo, em Messinos, a casa? Às 10 da noite. Sabe porquê? Desde a hora do treino, que o treino acabou, das 8 até às 10, anda a distribuir crianças lá atrás dos montes, São Bernabé e por aí. E mais. E se não fosse isso, eles não tinham essa experiência desportiva. E alguns iniciaram-se e continuaram no desporto. Essas pessoas têm que vir aqui, têm que chegar ao treino. Ou pelo menos, têm que ler os artigos científicos, as teses, falar com quem sabe e ouvir. O professor Carlos Neto é uma figura pública, nacional e internacional. Ele bastante fala sobre isso. Faz-se bem ouvir. Mas há lobbies de interesses políticos, interesses que estão cristalizados, são muito fortes. Não deixam as situações se desenvolverem porque há interesses económicos subjacentes a isso. E repare, Austrália, Canadá, Japão, isto é a propósito até da crise que estamos a viver. Quando quiseram revolucionar o país, começaram pela educação. E a parte desportiva, a parte da atividade física é a mais fundamental nisso. E esquecemos disso. Eu penso que isto é uma falta de consciência, de cidadania. E a pirâmide está invertida. Aqui a pirâmide está invertida. É o que eu penso sobre isso.
Sim, perfeitamente, concordo perfeitamente. Pegando aí na questão da consciência e da cidadania, ainda agora falava também que a atividade tem que ser e é facilitadora de outras aprendizagens. Nós sabemos disso, a literacia motora vai buscar o desenvolvimento do ser humano desde as suas genes. Ela desenvolveu-se da parte quadrúpede bípede através disto mesmo, da parte motora. Nós sabemos disso. O começar muito cedo e o fazermos diferente não irá contra, não iremos nós criar aqui uma barreira, esquecer quem está na tutela, esquecer quem decide, pegando também nas sinergias que o professor ainda agora falou, que são tão importantes, e nós sensibilizarmos as pessoas para fazermos diferente, não seria um movimento tão forte, se calhar como este que está a acontecer agora dos professores, trabalharmos a literacia, trabalharmos de forma diferente, corrermos os riscos, como o professor Carlos Neto tanto diz, a multiplicidade de estímulos, a diversidade de estímulos, todas elas inseridas, e se conseguíssemos sensibilizar aquilo que é a quem nos rodeia na nossa intervenção, não seria um movimento tão importante ou de mais importante do que este que está a acontecer agora relativamente às pessoas. Isto para quê? Porque as escolas também têm autonomia, as autarquias têm muita autonomia. Os clubes têm essa própria autonomia. Não seria partir daqui, se calhar, para criarmos uma população diferente, seguramente. Eu parcialmente concordo consigo. Digo parcialmente no seguinte. Aqui neste webinar, já reparei que estão pessoas muito importantes pela sua vontade, porque prescindiram de ver o Benfica com o Bruges Benfica, não é? Para estarem aqui. Pronto, eu não duvido que, portanto, o meu colega que segue, portanto, enfim, só por si valia a pena estar aqui. Só por isso. O Dr. Pedro Batalau. Não vou falar do meu caso. Agora, eu acredito nas pessoas que estão aqui. Até porque já vi aqui vários jovens que eu conheço. Uns são alunos do primeiro, outros do terceiro, outros do segundo, no ISMAT, no qual eu quero cumprimentá-los calorosamente e dar um abraço. E pronto. E são com eles e convosco, ainda jovens, nós estamos a contar para arrancar. E para arrancar, não, o arranque está dado, para perseguir a nossa meta. Permita-me só dizer o seguinte: isto tem que ser uma obra, concordo consigo, coletiva. Repare, eu era um apaixonado do handball, como sabe. Gostava muito de handball. Queria uma pequena realidade do handball em Albufeira. Quando eu, por razões físicas, já não podia mais, já arrumei completamente, os médicos assim me disseram, depois não foi garantida a continuidade. Isto tem que ser um trabalho muito coletivo, de muita consciência. E agora que os professores estão a ter consciência da importância que têm e sempre tiveram, estão bem na parte motora, estou a ver onde é que a sua questão quer chegar, na parte motora, e estão aqui pessoas capazes, bem capazes, e eu conheço, não só estão aqui muita gente nas autarquias, poderíamos em conjunto arrancar. Porquê? Porque há trabalhos feitos de investigação na FMH, na Faculdade do Porto, na Lusófona, faculdades internacionais, que dizem por A mais B, em evidência científica, no que é que isso resulta. Agora, como disse, há que ser arrojado, ter coragem e mãos à obra. Talvez aqui a teia, este movimento, que fez, a teia de impulsos que fez e faz outras iniciativas, as autarquias, caso da autarquia de Portimão, de Lagoa e outras, possam estar, digamos, na raiz do movimento que se cria e repare, e possa também corresponder ao anseio destes jovens que estão sedentos por ter a oportunidade de trabalhar, de aprender e de fazer a sua caminhada. Eu, sinceramente, há esperança, existe luz e todos são fundamentais. Todos são fundamentais. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Por isso, aquilo que disse tem muita razão de ser. Sobre o impacto das atividades motoras ou perceptivo-motoras na realização académica, nas funções cognitivas.
Isso, as revisões de literatura sistemáticas de literatura falam por si. Pronto. E existe realmente muita matéria nesse âmbito. Pena que quem muitas vezes legisla, quem está subjacente às tomadas de decisões, não se dê ao trabalho de ler, ou nem precisava ler. Falavam convosco, falavam. Nem é preciso ler. Falar com quem sabe. Falar com quem sabe. E eu bastante. Sim, exatamente. Eu também vou na esperança que corroboro das palavras do professor, até porque antes daqui chegar, saí de uma reunião de uma escola, onde estivemos a avaliar os resultados do segundo ciclo. Sim, falo do segundo ciclo, que é o mais próximo, e uma das mais-valias dos resultados que lá apresentamos no segundo ciclo tem a ver com aquilo que fazemos para trás, dentro da mesma escola, com aquilo que fazemos no primeiro ciclo, e vimos logo no pré-escolar. Vimos ao encontro daquilo que se falou aqui, daquilo que o professor explanou aqui, daquilo que agitou, desta reflexão que tem feito e diz que temos estado a conversar. Pronto, no fundo, acabamos por, aos poucos, ir sensibilizando. Temos espaço para crescer. Acredito também na esperança. Agora, precisamos sensibilizar as comunidades. É o que o professor dizia há pouco. Precisamos de trazer pessoas, precisamos de sensibilizá-los e, a partir daqui, penso que temos muito ainda, muito trabalho para fazer e muito percurso para percorrer, porque ainda há muito para fazer. E é engraçado é que mesmo dentro dos próprios agrupamentos consideramos contextos diferentes. Onde intervimos um bocadinho mais ou menos, nota-se aqui estes resultados diferentes. Estes resultados vêm do quê? Vêm desta literacia, vêm deste desenvolvimento motor, vêm da vivência de experiências, vêm, acima de tudo, da forma de estimular diferente. Temos aqui o amigo João Dias com a mão no ar. Vou-lhe dar a palavra. João, se não se importa, força. Boa noite. Olha, eu, antes de mais, peço desculpa de não estar a ser, da minha imagem não estar a aparecer, mas a minha vida profissional assim o exige, porque venho a conduzir, saí do treino e ainda não cheguei ao destino. Para já é um prazer estar aí com o colega José Guilherme, um abraço para ele. Houve coisas aqui que foram ditas, de facto, são coisas muito importantes, é uma bela reflexão, mas também acho que não podemos cair aqui num exagero daquilo que era um pouco a filosofia e a forma de estar há uns 20 ou 30 anos atrás. Eu penso que neste momento tudo o que foi feito na literacia desportiva, tudo o que foi feito em termos de alfabetização motora está a ter os seus resultados. E esses resultados são visíveis a nível do desporto federado. O IPDJ tem um programa de desporto para todos, é um primeiro passo para a captação de jovens, para a detecção de talentos e sobretudo para a sensibilização de uma certa prática de atividade física, seja ela qual for, coletiva, individual, não interessa. Agora, há uma coisa que é verdade, é que nós há 20 anos atrás, e atenção que eu não estou aqui a defender nenhuma cor política e eu quero ser alheio completamente a isto, se isto tem alguma conotação política, mas há 20 anos atrás nós só tínhamos, ou há 30 ou 40 anos atrás, nós só tínhamos resultados praticamente no atletismo. Havia um Carlos Lopes, havia um Fernando Mamed, havia uma Rosa Mota, havia uma Aurora Cunha. E hoje, se nós formos ver, Portugal está no topo de uma série de modalidades desportivas. E isso só foi possível com o trabalho que foi feito. Eu concordo aqui com os colegas que me disseram, a escola está obsoleta, os programas estão obsoletos, o programa de educação física de facto é o mesmo há não sei quantos anos, com disciplinas nucleares, não faz sentido, há uma série de disciplinas e uma série de atividades físicas que se podem fazer na escola e podem ser mais gratificantes para certos jovens, que efetivamente a motricidade não tem só a ver com o manuseamento de uma bola, a motricidade tem a ver com a percepção do corpo no espaço, tem a ver com um conjunto de informações que nós recebemos por setores plantares, visuais, etc. E tudo isso tem melhorado, talvez não a nível daquilo que tem sido a escola pública nem a escola privada, porque esses também penso eu que seguem os mesmos programas, mas um trabalho essencial que os clubes têm vindo a fazer nesse campo. E daí eu achar que temos que olhar também um bocadinho de forma diferente. De facto, Portugal neste momento tem competidores que seguramente só tiveram e só têm os resultados que têm porque tiveram já uma formação de base bastante diferenciada daquela que existia uns anos atrás. E eu acho que isto também tem que ser enaltecido e tem que ser dito. Não podemos apenas ficar presos
que as coisas estão todas mal e temos que melhorar. Claro, há sempre que melhorar, mas as coisas não estão assim tão mal, porque eu até trabalho com jovens de diferentes idades e por vezes o que acontece é que os miúdos têm muitas atividades, têm demasiadas atividades. Pôs-se aqui o problema de facto eles estarem muito tempo na escola e sobretudo sentados numa carteira, é verdade. Eles entram no ginásio e a coisa que eles querem fazer é correr. Portanto, há a necessidade de libertação de energia. Mas uma coisa é certa, é que também por vezes há uma oferta já tão grande e alguns querem fazer tanta coisa que pronto, e isto é um se, porque nem sempre tem que haver uma especialidade, pode ser um desenvolvimento eclético, sem ser especialista em nada, mas o que é certo é que eu penso que nós neste momento temos grandes aptidões a nível do desporto, que começaram através deste desenvolvimento de projetos que o IPDJ lançou, que eram os próprios clubes antes do IPDJ apoiar. Isto já existia um bocado a noção que o desporto para todos os clubes deviam ser abrangentes, e hoje nota-se, quer dizer, só falta às vezes ir buscar os miúdos e as crianças à barriga da mãe para fazerem desporto, não é? Porque começam a haver ofertas aos 3, 4 anos de idade e por aí fora. Portanto, eu queria deixar apenas este registro, este apontamento e dar os meus parabéns ao professor José Guilherme, pela reflexão que ele tem e pelas ideias dele, que nos deixa sempre aqui refletir um pouco como melhorar as coisas. Obrigado. Muito obrigado, João. Obrigado, João. Muito bom. É isso mesmo. Ok. É seguir este pensamento do professor João. Seguimento. O jovem ainda é jovem e foi sempre um espelho da atividade física, do desporto, com grandes resultados. Aliás, não contesto nada daquilo que o colega João disse, nem poderia contestar de forma alguma. Ele está muito bem dentro. Vem enriquecer, vem só enriquecer este debate e agradece. Um grande abraço para o professor João Dias. Um grande abraço. Exatamente, é isso mesmo, enriquecer. Foi isso mesmo que o professor João Dias fez. Obrigadíssimo, João. Pronto, obrigado. Não havendo aqui mais questões relativamente aqui à comunicação do professor José Guilherme, agradecer-lhe esta partilha uma vez mais, agradecer esta reflexão e debitar-nos aqui toda a sua sabedoria e todo o seu conhecimento, que é vastíssimo. Obrigado, professor, por este bocadinho. E dar continuidade aqui a este segundo webinar. Vamos ter então agora aqui o colega Pedro Batalau, que é técnico superior de desporto no município, uma referência dentro do município, e vem-nos falar do quê? O desporto, o tema da sua comunicação, o desporto como ferramenta para o envelhecimento ativo. Pedro, bora, agita lá isto também, não te importas? Okay. Tinha o microfone desligado. Vamos lá então. Força. Bom, antes de mais agradecer à Teia de Impulsos. A Teia de Impulsos é uma associação que eu conheço desde a sua gênese, portanto, estou ligado também à gênese da Teia de Impulsos com uma equipa que até há pouco tempo, e da qual o Luís Brito também fez parte, criou com muita sabedoria, e ao longo destes 12 anos está à vista o trabalho que tem conseguido fazer, e não só, e o impacto que esse próprio trabalho tem na comunidade, que no início era só o Portimão, mas que tem se estendido a todo o Algarve com bastante sucesso. Agradecer também um convite para estar aqui neste webinar de Desporto para Todos, que é no fundo também uma área que me diz muito desde 2002, portanto, a altura em que terminei a licenciatura, e que abracei este projeto de no município de Portimão desenvolver o meu trabalho. Agradecer as palavras do professor José Guilherme, que com muito brilhantismo e muita sabedoria continua a partilhar todo o seu conhecimento
com todos nós, e portanto é um motivo de agradecimento por isso, porque se hoje estamos aqui é porque adoramos partilhar, adoramos aprender, e que assim seja com todos os que estão aqui, que aprendam, que partilhem e que ajudem a partilhar esta mensagem que é muito importante, de tentarmos mudar algo que esteja mal na nossa comunidade e que temos visto que precisa do nosso contributo. O meu percurso, portanto, como referia, tenho estado ligado após a licenciatura ao município de Portimão, portanto desenvolvo desde essa altura as funções de técnico superior, com algumas responsabilidades dentro daquilo que é a promoção da atividade física e do desporto para todos. Fiz, entretanto, e porque o conhecimento não ocupa lugar, uma pós-graduação em nutrição, exercício e saúde, para poder também, com mais rigor, desenvolver os projetos que hoje temos nas várias áreas. Iniciei também na área dos jovens a consulta de aconselhamento da atividade física no gabinete de atendimento juvenil, e também de adultos e séniores do Conselho de Portimão. Iniciámos uma parceria, e porque também os municípios vivem muito de sinergias, queremos andar para a frente com a Direção-Geral de Saúde, o projeto Diabetes em Movimento de Portimão para utentes de diabetes tipo 2, e integramos também aquilo que foi o projeto piloto da consulta de atividade física no Centro de Saúde de Portimão para doentes com diabetes tipo 2 e depressão. Portanto, um trabalho aqui com uma sinergia, já estes dois últimos projetos e funções ligados à sinergia com a área da saúde, muito importante naquilo que é o vetor desporto para todos. Acabei também por não mencionar, mas desde que me licenciei, mantenho até hoje ativas os meus títulos profissionais de técnico de exercício físico e de treinador de desporto nível 2, portanto sou treinador nível 2 na especialidade de futebol, porque acho que a formação não se servirá só para revalidar os nossos títulos, mas para nos manter sempre ativos e acompanharmos aquilo que são as grandes tendências do desporto em Portugal. Na área do envelhecimento ativo, que é a área que me pediram para hoje falarmos aqui um pouco, tem a ver muito com a capacidade de, neste caso, e falando mais ligado aos municípios, de desenvolvermos programas de promoção da atividade física junto da população idosa. Portanto, que no fundo será a nossa ferramenta. Em termos daquilo que é a ligação do desporto e do envelhecimento ativo, vamos ver mais à frente quais são, no fundo, como é que estes dois conceitos se devem tocar e como é que se devem desenvolver. Gostaria primeiro para também entendermos aquilo um bocadinho que é o conceito de desporto, e a Carta Europeia do Desporto para Todos, de Rhodes, diz-nos exatamente isso, portanto, que o desporto deve ser entendido como todas as formas de atividade física que, através de uma participação organizada ou não, portanto, livre, desprovida também de regras e estrutura, tenha como objetivo principal a expressão ou o melhoramento da nossa condição física e psíquica, o desenvolvimento também das relações e melhoria da condição física e das relações sociais, ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis, portanto, já numa forma e numa estrutura um bocadinho mais organizada. O envelhecimento ativo, por seu lado, já nos diz algo sobre o processo de otimização das oportunidades para a saúde, a participação e a segurança como eixos principais, com vista a melhorar a qualidade de vida das pessoas à medida que elas envelhecem. Portanto, entendemos por isto que é mais do que um envelhecimento saudável, pois, para além da idade e dos cuidados com a saúde, outros fatores do foro individual, familiar, social, ambiental, climático ou desenvolvimento ou conflito vão influenciar e determinar a forma como os indivíduos e as populações envelhecem. E fazendo aqui um bocadinho a ligação com aquilo que foi dito pelo professor José Guilherme, não esquecer muito daquele modelo de hábitos ao longo da vida. Portanto, as crianças e os jovens com hábitos saudáveis
terão sempre uma maior probabilidade de serem adultos e idosos saudáveis, com saúde, e bem como os hábitos de atividade física. Crianças e jovens ativos terão maior probabilidade também de serem adultos e idosos ativos. Basta olhar um bocadinho para aquilo que são as experiências dos países do norte da Europa. Se formos enquadrar aqui um bocadinho a nossa apresentação e naquilo que é a nossa percepção da população com 60 anos ou mais, dados de 2015, olhamos e percebemos claramente que há aqui, sobretudo centrado no continente europeu, uma maior percentagem de pessoas mais velhas, com 30 ou mais anos de idade. Portanto, há aqui uma tendência, e que depois, do lado direito, vemos que as projeções para esta mesma faixa etária até 2050 são um claro e evidente agravamento da situação demográfica. Aliás, os estudos ligados à demografia em todo o mundo, as pirâmides etárias, mostram-nos que haverá um incremento grande de pessoas idosas e uma diminuição acentuada de jovens e população ativa. E continuando aqui, percebemos que esta situação do envelhecimento da população vai-nos, isto são dados, projeções até 2050, claramente em todo o mundo, 10% da população mundial terá 65 anos ou mais, e os dados atuais de 2021 mostram-nos aquilo que vimos anteriormente, ou seja, a população europeia é uma população que será certamente das mais envelhecidas do nosso planeta. Se formos a Portugal e dados mais concretos na evolução dos últimos 10 anos, percebemos que a tendência mundial é também a tendência portuguesa, com uma evolução negativa da população portuguesa ao nível da população de 65 anos ou mais, e uma evolução também negativa daquilo que é o número de crianças e jovens em idades até aos 14 anos. Se continuarmos aqui a analisar estes dados, verificamos que, e este gráfico mostra-nos que a proporção de pessoas com mais de 65 anos duplicou nos últimos 45 anos, e estas projeções até 2050 mostram-nos que esta duplicação pode acontecer nos próximos 45 anos, e há claramente uma inversão daquilo que é a percentagem de jovens até 2050 em relação ao aumento das pessoas com mais de 65 anos até 2050. Em 2012, para quem não se lembra, a Comissão Europeia determinou que 2012 era o ano europeu do envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações. A agenda era, sobretudo, que pudéssemos sensibilizar os cidadãos europeus para o desafio que representa o envelhecimento acelerado da população e, portanto, com um claro impacto negativo sobre as sociedades, com graves problemas de ocupação dessas pessoas. Nós já vamos ver mais à frente algumas estratégias que foram desenvolvidas. Por outro lado, promover também um ambiente favorável ao envelhecimento, aquilo que é o impacto do envelhecimento sobre o ser humano e o que devemos fazer para manter esse envelhecimento saudável ao longo da vida. Encontrar também novas soluções que permitam transformar o envelhecimento numa oportunidade. Então, que passos é que foram dados? A Organização Mundial de Saúde definiu, como sabem, um plano de ação global para a atividade física até 2030. Foram estabelecidos 4 grandes objetivos, 20 ações políticas. Não vou aqui detalhar estas ações políticas, mas sobretudo que todos os países pudessem adotar políticas e projetos que abordassem determinantes culturais, ambientais, individuais, ligados à inatividade física. Em 2022 foi feito o ponto da situação das políticas, entretanto, definidas. O relatório global da atividade física avaliou as políticas que alguns países já foram desenvolvendo. Verificaram também, a título de curiosidade, que outros países ainda não tinham demandado nenhumas políticas.
E alguns casos curiosos dessa avaliação. Portanto, o peso económico da inatividade física, como vocês sabem, é elevado, os custos para a saúde, para aquilo que é o valor do PIB que é gasto em saúde, é enorme. Portanto, não sei se têm a noção, 500 milhões de novos casos de doenças não transmissíveis evitáveis ocorrem entre 2020 e até 2030, com gastos de 300 mil milhões de dólares, caso não se verifiquem mudanças acentuadas nos níveis de prevalência da inatividade física. Por outro lado, a prática regular da atividade física tem contribuído para a prevenção e tratamento das doenças crónicas não transmissíveis. São conhecidos os impactos positivos sobre a doença cardíaca, o AVC, diabetes, alguns tipos de neoplasias. Ajuda também a prevenir a hipertensão, excesso de peso, obesidade, saúde mental, cada vez mais em discussão na sociedade civil, melhoria da qualidade de vida e bem-estar. Aliás, se formos consultar grande parte da evidência que também emana da Organização Mundial de Saúde, com as referidas guidelines, verificamos que há cada vez uma maior aproximação e definição daquilo que é a atividade física mais adequada para combater e prevenir este tipo de situações. É conhecido, por mais salientar, aquilo que é o impacto do envelhecimento sobre o ser humano, quer ao nível cardiovascular, ao nível de degeneração do sistema nervoso, do próprio sistema musculoesquelético, reprodutor, sistema endócrino, a parte gastrointestinal, o sistema sensorial e as dificuldades que o envelhecimento vai trazendo a esse nível, o sistema urinário, o sistema respiratório. Portanto, conhecemos claramente aquilo que é o impacto do envelhecimento. Então, porquê é que nós não desenvolvemos políticas no sentido de prevenir o envelhecimento? É conhecido também largamente os diversos benefícios da atividade física, quer ao domínio fisiológico, quer ao domínio psicológico, quer ao domínio social. Eu poderia dizer aqui que ao nível fisiológico, por exemplo, entre vários, o aumento da função cardiovascular e respiratória, a redução dos fatores de risco de doenças cardiovasculares, o fortalecimento dos músculos e dos ossos, a redução do risco de queda, sobretudo na população idosa. No domínio psicológico, claramente, e como vimos também naquilo que o professor José Guilherme falou, nas crianças e jovens, a melhoria da autoestima, da disposição e da imagem corporal, a prevenção a provoca de retardamento do declínio das funções cognitivas associadas à prática da atividade física, a diminuição do stress, o combate à depressão e à ansiedade, o aumento do nível de socialização que a prática grupal, por exemplo, proporciona. No domínio social, a redução do isolamento social, que é uma das principais preocupações da área da saúde social, a aquisição de novas amizades, a melhor qualidade de vida de indivíduos e a sua percepção da importância também que ainda tem para a sociedade, as ligações sociais positivas que se geram com a prática da atividade física, entre outros benefícios que a atividade física tem em todos nós. Há estratégias que claramente importa trazer para aqui, porque as existem, os municípios desenvolvem-nas, outras entidades desenvolvem também, e muitas delas são inequívocas para aquilo que é a importância da atividade física no envelhecimento, que é aquilo que hoje estamos aqui a falar. Portanto, os ganhos de saúde, como vimos, não acontecem só no envelhecimento, acontecem também nos outros segmentos populacionais. A prática regular da atividade física tem um grande impacto naquilo que é a redução dos fatores de risco, como vimos, da redução das quedas e das lesões relacionadas com as quedas, com a elevada mortalidade relacionadas com as quedas na população idosa, sobretudo ao nível do colo do fémur, a redução das limitações funcionais associadas não só pelo envelhecimento, mas também por aquilo que é o nível elevado de sedentarismo associado a esta faixa etária, e por outro lado a prevenção ou o adiamento da deterioração cognitiva e incapacidade que existe nestas populações, e também a melhoria do sono associada à prática regular. Este quadro mostra-nos claramente aquilo que são os efeitos do envelhecimento
sobre algumas das variáveis metabólicas e orgânicas do ser humano, contraponto com aquilo que são os benefícios, o impacto do exercício físico nas variáveis fisiológicas e psicológicas não só do idoso, mas sobretudo ligadas ao envelhecimento, e portanto é claro e é inequívoco que é claramente importante que a atividade física seja parte da nossa rotina desde que nascemos até que morremos, e a ideia é sempre, a ideia subjacente à prática regular é sempre que possamos ser jovens até mais tarde possível, o que não acontece com uma grande percentagem da população portuguesa, porque sabemos que a partir dos 65 há um declínio grande da quantidade de atividade física diária, há uma grande propensão de desenvolvimento já anterior a essa idade de problemas, doenças que chamamos as doenças da civilização, e por outro, que esta atividade física nos traga qualidade de vida até a um período mais tardio da nossa existência. Ao nível da promoção da atividade física e do envelhecimento ativo, a legislação portuguesa e a própria Constituição atribui ao Estado, neste caso, às autarquias locais, com as competências da descentralização, a promoção e a generalização da atividade física enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos. Portanto, as autarquias têm aqui um papel central, não só naquilo que são as suas competências próprias, desenvolvimento no terreno para os cidadãos, mas também naquilo que, na minha perspectiva, é dar o primeiro passo. O Sr. Guilherme falava que há jovens muito capazes e sedentes de trabalhar. E a visão do poder político não é uma visão unilateral, é uma visão que deve contar com os contributos não só dos cidadãos, mas das várias entidades com responsabilidades naquilo que é a dinâmica desportiva de um concelho. E, portanto, os desafios ficarão para o final da apresentação para podermos também discutir se isso é viável ou não. Por outro lado, os municípios também têm aqui uma importância na adoção de programas e projetos que visem, no fundo, promover a atividade física, não só formal, mas também informal. Diria que criar espaços públicos aptos para a atividade física, para a atividade física ao ar livre, é muito importante. E, obviamente, que isto às vezes depende também da visão política que está subjacente ao desenvolvimento e ao investimento destes programas. Incentivar a integração da atividade física nos hábitos de vida cotidianos. Isto é uma luta que estamos a tentar desenvolver. Quando eu digo estamos, aquilo que é a atividade física e a saúde, hoje em dia, já com a consulta da atividade física nos centros de saúde e com, no fundo, o aconselhamento do médico de família nos projetos que o Programa Nacional da Promoção da Atividade Física, da Direção-Geral de Saúde, está a implementar, já nos tem permitido ver mais pessoas a caminhar e a fazer alguma atividade física, se bem que para um input maior sobre a sua condição física precisa de uma atividade física mais regular, mais sustentada e mais estruturada. Por outro lado, promover a atividade física regular, generalizando a todos os segmentos da população e, portanto, aqui é muito importante criarmos raízes desde pequenos, educação, literacia, para ser mais fácil, ao longo da vida, mantermos as populações saudáveis. E começamos a entrar naquilo que são os programas municipais de atividade física. A mim não cabe a mim hoje estar aqui a falar sobre os programas para crianças e jovens, mas claramente destacar aqui alguns objetivos principais, que é, por um lado, beneficiar as capacidades motoras para a realização das atividades de vida diária. Sabemos que os idosos vão perdendo algumas das suas capacidades para as realizar e, portanto, é muito importante que o trabalho seja direcionado ao desenvolvimento, melhoria destas capacidades motoras, melhoria do bem-estar, do estado de saúde, de qualidade de vida, as pessoas sentirem-se saudáveis, vigorosas, com energia, para aquilo que são ainda os desafios que o dia-a-dia tem para elas.
Por outro lado, diminuir aquilo que são os efeitos nocivos do envelhecimento, que sabemos e já falámos atrás, associados ao sedentarismo, ao isolamento, à inatividade física, que sejam elas atividades que não digam só respeito ao desenvolvimento das atividades do desporto, mas também as atividades da ação social, da saúde, atividades recreativas, sociais, moderadas, que impliquem desenvolvimento de atividades de força, de carga, de resistência, aeróbias, muitas vezes de baixa intensidade, algumas de intensidade moderada, de alongamento, de relaxamento, portanto, tudo isto com um impacto grande, como vimos no envelhecimento ativo. Sabemos que a atividade física regular é um fator determinante para que o idoso possa viver com mais anos e com mais qualidade de vida, independência e autonomia. Hoje em dia, se nós nos debruçarmos um bocadinho sobre como é que funcionam os centros de dia, como é que funcionam as IPSS, como é que funcionam as misericórdias, como é que funcionam os lares, porque, de certa forma, vamos dando alguma resposta positiva no padrão da comunidade idosa que acabou de se reformar, outros que já praticam há alguns anos. A realidade não é assim tão bonita de se ver e é um trabalho que se calhar não só a ação social e saúde, mas também o desporto podem, com algumas sinergias, tentar mudar esse paradigma das pessoas serem completamente inativas nesses locais e é um trabalho a ser desenvolvido. Isto leva-nos a dizer que é uma necessidade de nós usarmos todos os benefícios da prática regular de atividade física na prevenção e controle das patologias degenerativas. Hoje trabalhamos com programas municipais dirigidos a pessoas, muitas delas sem qualquer tipo de patologia, mas também já começamos a trabalhar programas específicos de pessoas com patologias específicas e programas com grande grau de cientificidade, de rigor, de avaliação, de estudo do seu impacto, tal e qual como a diabetes, tal e qual como outros projetos que estamos agora a começar do ponto de vista da investigação ligadas ao câncer da mama. Isto significa que nem tudo aquilo que está ao nosso alcance tem sido feito da melhor forma, talvez porque também possamos tentar tê-lo feito sem o recurso às sinergias necessárias, outras vezes por falta de recursos, outras vezes por falta de disponibilidade também de parceiros, e que são esses os desafios que eu deixava para o final. Os programas de atividade física têm características muito idênticas àquelas que agora partilho convosco, portanto, dirigido a pessoas com mais de 60 anos. Eu diria que na gênese de praticamente todos os programas de atividade física para a população idosa estão os programas desenvolvidos pelo município de Oeiras, em parceria com a Faculdade de Nutricidade Humana, programas esses que, com os seus trabalhos de investigação e de sucesso dos resultados obtidos, foram sendo replicados por outros municípios e por outras entidades pelo país fora. Hoje diria que grande parte dos municípios tem programas orientados para a população idosa. São programas com sessões de grupo comunitárias, portanto, sem trabalho individualizado, com claros benefícios socioafetivos e psicossociais. O que mais interessa é estar integrados no grupo, às vezes por pouca atividade física com sucesso seja feito nessas sessões, os benefícios socioafetivos são enormes. São sessões regulares com um caráter muito multicomponente, portanto, com sessões em que são associadas várias capacidades físicas, desde a força, da flexibilidade, mobilidade, desenvolvimento da capacidade aeróbia, portanto, na mesma sessão, com um tipo, uma frequência, uma intensidade, duração e progressão ajustados ao grupo. Claro que é difícil, face às grandes diferenças que existem, mesmo pessoas com a mesma idade e com um background motor completamente diferente, com uma metodologia bem definida, objetivos bem definidos, mas que sabemos que por receio dos professores em assumir intensidades de esforço maiores,
mas também dos próprios utentes com receio de que aquilo seja mau para a sua atividade diária e seja demasiado intenso, acabam por também não dar o máximo de si para corresponder depois àquilo que são os benefícios que nós queremos atingir. E que benefícios são esses? Por outro lado, ao nível das recomendações e aquilo que também nos dizem os estudos e as guidelines replicados, por exemplo, na última edição das guidelines associadas à edição do Colégio Americano de Medicina Desportiva, que nos dão aqui guidelines muito específicas naquilo que são as recomendações dos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada ou 75 minutos de intensidade vigorosa, ou ainda uma combinação entre estas ambas intensidades naquilo que é o desenvolvimento da atividade aeróbia. Ao nível do treino de força, sessões com 8 a 10 exercícios, de 10 a 15 repetições, a uma intensidade que pode ser baixa no início do programa, e como é que nós conseguimos avaliar o impacto dessas sessões de força nas pessoas, se calhar muito ligadas, não tanto ao RM, mas muito por via da avaliação da escala e da aplicação da escala subjetiva de esforço e daquilo que é o controle do esforço dos idosos na própria sessão, e também, claramente, o treino neuromotor e a flexibilidade estão considerados naquilo que é a dinâmica semanal da prescrição da atividade física nas atividades de grupo. Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde e naquilo que é também a tradução da Direção-Geral de Saúde e do Programa Nacional de Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde, como dizia, já existem recomendações desde a população infantil-juvenil até a população idosa, e quando falamos da população idosa também já existem recomendações claras sobre a população idosa com doenças crónicas. Portanto, não podemos dizer que não existem recursos ao nosso dispor para aplicar naquilo que são os nossos programas, as nossas atividades, o nosso contacto com a comunidade, de forma a obtermos populações, pessoas mais ativas, pessoas cujos indicadores de saúde melhorem todos os dias, e já vou-vos dar aqui alguns exemplos daquilo que são os benefícios da atividade física que nós promovemos. Em Portimão, e se calhar podia estar aqui outro colega meu de outro município do Algarve a partilhar aquilo que é o Programa Municipal de Promoção da Atividade Física para a população idosa. Desenvolvemos desde 2002 um programa que chamamos de Programa Exercício e Saúde, que é um programa comunitário de promoção da atividade física para pessoas com mais de 60 anos. Um dos grandes objetivos tem a ver com o aumento do número de anos com vida saudável. Por outro lado, a diminuição do número de anos de doença e incapacidade. Este programa inclui aquilo que são as chamadas atividades regulares, em sala de exercício físico, inclui também, de uma forma regular, sessões de hidroginástica, e posso mesmo dizer que muitos deles combinam durante a semana 2 sessões de exercício físico, ginástica, com 2 a 3 vezes de exercício físico em contexto aquático. Existem também outras opções para quem não queira combinar a hidroginástica com a ginástica, pessoas que estão inscritas nas nossas classes de pilates ou de yoga, que fazem também, dentro do nosso programa municipal de marcha-corrida, treinos de marcha, corrida, se calhar é um número residual, mas que associam um plano semanal de grande atividade física. Desenvolvemos pontualmente, e este é um exemplo que também foi desenvolvido com a TEIA, de educação para a saúde, em contexto clínico é muito importante, a abordagem, a sensibilização daquilo que são as patologias e a prevalência de algumas patologias ligadas às doenças cardiovasculares, à diabetes, à osteoporose, à depressão e o impacto da atividade física na melhoria dessas patologias. Desenvolvemos algumas efemérides e aulas temáticas ao longo do ano com os nossos utentes. Na fotografia de cima, por exemplo, nós somos
paralelamente com outros municípios do Algarve e no país, somos município amigo do desporto. Fomos reconhecidos, ainda este mês que passou, com o melhor programa de promoção da atividade física e desporto para todos dos municípios, claro, candidatos, com 50 a 100 mil habitantes, e vamos no próximo dia 22, fruto também das boas práticas e da capacidade de partilha dos municípios, desenvolver mais, não é mais uma, é a 15ª edição das Olimpíadas entre séniores, neste caso envolver os municípios de Portimão, Lagos, Lagoa, Silves e Monchique, e portanto é importante os séniores e os idosos dos vários municípios também perceberem que existe um trabalho a desenvolvido noutros municípios e muitas das vezes com pessoas que são familiares, mas que frequentam programas de municípios diferentes, e fazemos questão também de, no final do nosso ano de atividades, fazer uma gala onde todos os idosos e todas as classes mostram grande parte daquilo que também foi o seu trabalho ao longo do ano. Não podia deixar de mencionar a importância de nós percebermos qual é a capacidade inicial dos nossos utentes, portanto, fazemos a avaliação da aptidão física funcional e do equilíbrio através das baterias validadas de Fullerton, de Hickley Jones, a todos os nossos idosos. E isto é uma forma de nós também percebermos que tipo de impacto é que tem o nosso programa ao longo do ano, com as avaliações iniciais, finais, mas também com aquilo que é a relação de cada avaliação, os valores normativos e de referência para cada faixa etária. É um programa que segue as recomendações para a prática regular de exercício físico nas suas diversas dimensões, aeróbia, força muscular, flexibilidade, a vertente neuromuscular, mas algumas dicas que eu considero bastante importantes. Porque é uma população sensível, delicada, com alguns problemas do ponto de vista neuromuscular, eventualmente também do foro degenerativo, do foro cardiovascular, metabólico, eventualmente, e é preciso que nós promovermos uma anamnese rigorosa a todos os nossos alunos. É preciso conhecê-los bem, é preciso ir falando com eles, é preciso, se bem que não existem também grandes recomendações ao nível de alguns procedimentos que outros projetos hoje em dia têm, é necessário que cada coordenação, cada município consiga desenvolver aqui algumas sinergias para que estes programas tenham aqui algum rigor, muitas vezes não têm. É preciso privilegiar no início do movimento em relação à intensidade de duração da adolescência de idosos claramente descondicionados. Alguns deles estão cá há mais de 10 anos, outros iniciam pela primeira vez. Do ponto de vista funcional, existem grandes limitações, do ponto de vista coordenativo, e isso pode fazer com que, no início, possam surgir quedas e que nos tragam alguns dissabores. Avaliar a existência de doenças crónicas, condições crónicas que façam com que a habilidade física não seja a melhor. E, por outro lado, a adequação e o ajuste dos exercícios deverá, muitas das vezes, ser semanal, mesmo de sessão para sessão, porque sabemos que a capacidade física e motora de cada um é a própria de cada um, mas também a tolerância e a preferência que cada aluno tem às nossas atividades depois também pode variar. Por outro lado... Desculpa lá, se não te importas, estão a pedir aqui para acelerar um bocadinho. Sim, está tudo mesmo a terminar. Tranquilo. Sabemos da clara diminuição da força muscular com a idade e, portanto, as atividades de força são super importantes na gestão destes programas. A atividade física informal e o porquê da atividade física informal vou deixar mais à frente, e a estrutura das sessões, ter sempre um retorno à calma claramente acentuado. E o mais importante vem agora, que é e que impacto têm estes programas municipais naquilo que é o envelhecimento ativo. Existem claramente definidos pelos estudos, alguns deles liderados pelo Programa Nacional de Promoção da Atividade Física,
boas práticas ao nível daquilo que devem ser a intervenção nestes programas comunitários. Portanto, sabemos que nem todas as intervenções existe evidência científica, que são possíveis de disseminar em larga escala e, portanto, sabemos que muitas vezes cometemos erros e esses erros devem ser corrigidos também com a ajuda da investigação. Por outro lado, algumas destas intervenções carecem de evidência científica para ser estudado o impacto e a eficácia destes programas. Rapidamente, e porque o tempo escasseia, nós, em 2013, 2014, lançámos aqui uma pequena investigação e criámos 4 grupos de intervenção, de um primeiro grupo com mais atividade física semanal e até um quarto grupo com menos atividade física semanal. Avaliámos variáveis antropométricas, fizemos a aplicação da acelerometria semanal, a aptidão física funcional e avaliámos também a qualidade de vida relacionada com a saúde. Criámos várias hipóteses e o que é que fomos obter? Claramente, todos os participantes do grupo foram devidamente avaliados, o impacto verificado foi ao nível da melhoria de todas as variáveis da aptidão física e da qualidade de vida relacionada com a saúde, foi uma melhoria que nós consideramos estatisticamente significativa, mas quando vamos, se calhar, para a melhoria clinicamente, se calhar já não é tão significativo e, portanto, é importante que nós, também estes pequenos estudos, possam ser mais estruturados e, portanto, o investimento nestes programas de exercício físico devem continuar e devem ser reforçados para que o impacto seja melhor. Eu tinha aqui um vídeo para apresentar, não o vou apresentar, mas se forem os curiosos por esta área, é um programa, é um vídeo que saiu através do governo do Canadá e que mostra a evolução de 2 idosos, um sedentário e um ativo, e ao longo da vida vamos ver que o seu declínio de funções, de capacidades está ligado com o nível sedentário que teve ao longo da vida, e o segundo tem um envelhecimento ativo sem problemas, com grandes capacidades, porque ao longo da vida foi ativo. A mensagem é claramente esta: pessoas ativas têm uma maior esperança de vida. Eu diria que não importa quando se começa, não importa onde se começa, portanto, o importante é começar. Obrigado. Obrigado, Pedro, por esta tua mensagem, muito bom, tranquilíssimo, deste aqui um bom exemplo daquilo que é uma boa prática, daquilo que é exatamente quem está preocupado e quem contribui uma população ativa, um município ativo. Interessante. Pronto, não havendo aqui mensagem nenhuma, não havendo perguntas nenhumas aqui no chat. Eu só queria deixar aqui uma nota importante, porque o desafio foi sendo lançado ao longo da apresentação e o desafio cabe naturalmente ao ISMAT, dada a sua capacidade de investigação e que movimenta uma comunidade estudantil grande, é que o estudo destes programas seja feito em articulação com o Gabinete de Investigação do curso de Ciências do Desporto, para se estude estes projetos e outros ligados à comunidade escolar mais nova, de forma a mudarmos este paradigma de o que fazemos para quê, para onde é que caminhamos, e ao mesmo tempo conseguirmos lutar contra aquilo que são os dados da evidência, que é crianças, jovens mais obesos, alguns o diabetes a aumentar, os adultos também com alguns problemas cada vez mais cedo e, portanto, os municípios, a saúde no concelho, a universidade, os clubes, se trabalharem juntos, vamos certamente conseguir lutar contra estes problemas da sociedade. Então veja esse como o desafio, deixavas para o final, seria esse? O desafio vamos trabalhar já para este ano, ter o ISMAT a mexer em dados para podermos fazer este estudo de impacto
já a partir de setembro. Ótimo, como levantaste esse véu, eu tinha essa questão aqui. Contudo, pronto, estamos aqui agora com o João Dias, com a mão no ar. Força, João. Micro, João. Perdão, agora estão a ouvir, com certeza. Boa noite. Agora estamos no segundo webinar. Quero cumprimentar o formador, Pedro. Realmente as coisas são interessantes, a forma como conjugaram esta necessidade de disputar o interesse pelas práticas, pelas boas práticas em terras idades, não é? E ganharmos hábitos na atividade física. E depois falar aqui da parte da influência que têm os municípios na sociedade, nomeadamente na parte de uma educação para a saúde. Mas há aqui também que ver o seguinte: de facto foi falado em todos os programas que a autarquia de Portimão tem e que muitas autarquias, muitas câmaras têm, no sentido de monitorizarem, de orientarem a prática física numa determinada modalidade. Mas as próprias autarquias também foram responsáveis por desenvolver na prática das pessoas, digamos, séniores, algo que não faziam há uns anos atrás, por aqueles aparelhos que colocaram em determinados parques, em determinados recintos, em que as pessoas de forma livre vão e utilizam esses aparelhos. O meu desafio é só o seguinte: uma vez que nós, e foi aqui mencionado, os benefícios da atividade física, mas nem toda a atividade física traz benefícios, não é? Como nós sabemos, foi falado aqui no campo da endocrinologia, e também nós sabemos que uma prática física precoce, temos o caso das ginastas, não é? Os problemas que têm no surgimento do período menstrual, os problemas que têm no crescimento e no desenvolvimento morfológico dessas atletas e desses atletas, não é? Não são só as femininas. Nas femininas, se calhar em termos fisiológicos, por o surgimento tardio ou não surgimento no ciclo menstrual é mais visível, mas também ele também tem efeitos a nível do sexo masculino, ou do género, como se diz agora. E a questão aqui que eu coloco é o seguinte: é que também há certas práticas físicas que produzem lesões, sobretudo se o exercício não for orientado. E a questão que ponho aqui ao desafio é: porquê que as câmaras, quando colocam estes aparelhos nestes parques, e de alguma forma esses aparelhos são um estímulo para a pessoa fazer uma atividade física, para não serem sedentários, e tem sido espetacular, porque de facto pessoas com séniores provavelmente não tinham hábitos motores que vão ter os séniores daqui a mais 30, 20 ou 30 anos, porque já têm este conhecimento e esta prática regular e o hábito, sobretudo o hábito de ter uma atividade física. Porque não também ter possibilidade de haver monitores a guiar o uso desses aparelhos. Eu já vi situações que, pelas pessoas e pela idade que as pessoas tinham, a forma como estavam a utilizar não seria a mais correta. E, portanto, há a preocupação, de facto, em fazer aulas de grupo, ou é de uma prática orientada, e depois deixamos isto assim ao sabor de cada um, e por vezes não há conhecimento suficiente, e penso que as câmaras tiveram a responsabilidade de estimular as pessoas para a prática física, mas também devem ter a responsabilidade de os orientar para que essa prática física não possa produzir malefícios. E, portanto, é este a minha preocupação e o meu desafio. Sim, quem fala nesse tipo de equipamentos fala também nos parques de hoje street workout, muito utilizado pelos jovens para o desenvolvimento das suas atividades e acrobacias, e acontece muito isso. Portanto, a pouca experiência de treino, claramente nos idosos com maior risco de desenvolvimento de lesão, se bem que também julgo que muitos dos equipamentos que encontramos, pelo menos aqui no Concelho de Portimão, permitem fazer uma prática relativamente segura, ou seja, os equipamentos que estão montados, a não ser que sejam de facto mal utilizados, permitem uma prática relativamente segura, à responsabilidade de cada um. Os municípios, como vocês sabem, vivem também momentos de às vezes muito poucos recursos
para esse tipo de trabalho, uma vez que a disseminação de parques é enorme e os recursos são reduzidos, e, portanto, os recursos que nós muitas vezes temos são recursos contratados para o efeito do desenvolvimento das atividades, não tirando claramente a minha concordância daquilo que disse. Tem sido uma gestão que nem sempre é fácil, e hoje estamos não esquecendo a parte da prática desportiva informal, estamos a redirecionar também o nosso foco para aquilo que são os projetos comunitários, em parceria com outros parceiros, e porque está aqui o professor José Guilherme, mas em conversas também com o professor Rui, temos procurado encontrar aqui formas de parceria que envolvam também os futuros licenciados em Ciências do Desporto, para nos ajudarem a combater essas lacunas. Dou-vos um exemplo, portanto, hoje temos um grupo num programa comunitário com a DGS, que é o Diabetes em Movimento, com 30 pessoas, estimando que em Portimão cerca dos 59 mil habitantes, cerca de 7 mil, 8 mil são diabéticos tipo 2. Estamos a dar resposta a 30, temos uma lista de espera de se calhar mais 30, e se abrirmos mais classes vamos ter certamente mais classes cheias de diabéticos tipo 2. Portanto, os nossos recursos não são ilimitados e claramente há lacunas que vão ficar por preencher, mas sozinhos não conseguiremos certamente, mas com outros parceiros a resposta será mais próxima daquilo que o cidadão também exige. Obrigado, Pedro. Temos aqui o Luís Brito. Luís, tens a mão no ar? Luís, micro. Levantaste a mão, Luís Brito. Não sei se querias intervir. Não sei. Rita, o Luís está, não está? Não se interessa. Não, ok. Então, ok, força, Luís. Desculpem lá. Força. Olá, boa noite a todos. Bom, antes de mais queria também em nome da TEA agradecer a presença do Pedro, do José Guilherme, um olá aqui ao João Dias, que há muito tempo não o via. Carlos Gordinho, obrigado também pela disponibilidade. Eu acho que este webinar e o webinar da semana passada foram de uma riqueza imensa e de uma partilha fundamental para se fazer aquilo que todos nós ansiamos, que é haver mais e melhor desporto para todos, não é? E, portanto, nessa ótica, acho que o grande desafio que foi hoje aqui lançado é realmente a capacidade que as organizações com responsabilidade, nomeadamente, e falando mais do Barlavento, o ISMAT, os municípios, organizações como a TEA de Impulso têm neste papel de promover mais desporto, promover desporto mais orientado, ter a preocupação de haver grupos específicos para em função daquilo que são as necessidades e, portanto, claramente parece-me que esse é o caminho e parece-me que esse é o desafio que temos que ter e, portanto, obrigado também por esse desafio, pelo menos na parte que nos toca, e de resto acho que é continuarmos a trabalhar, fazermos mais ações destas, fazermos ações práticas. Acho que é fundamental também haver mais prática, haver mais exemplos práticos, workshops que aqueles que já promovem e que têm experiência, neste caso como o Pedro Batalau, possam incentivar outros clubes, até privados, porque como eu próprio disse, não há capacidade dos municípios responderem em tudo nem a todos. E, portanto, mas há outras entidades que podem dar também estas respostas e isso parece-me fundamental. Depois, só para terminar, a mim também parece-me fundamental, e não foi ao acaso que se juntou hoje aqui a juventude, os mais jovens com os mais velhos, porque efetivamente, se calhar, se tivermos uma educação para a literacia motora mais forte e mais efetiva, claramente os mais idosos vão ter também eles uma facilidade maior em praticar mais desporto e
de certa forma, também a necessitar menos de praticar tanto desporto, porque seguramente terão muito menos problemas, nomeadamente ligados à saúde, porque devido também à sua história desportiva, ou de prática desportiva. E, portanto, era apenas deixar esta reflexão e, sobretudo, deixar um grande agradecimento a quem se disponibilizou a cá estar, a quem deixou o Benfica de lado para vir aqui e portanto, desejar a todos muito sucesso no desporto e dizer que a TED Impulso está sempre disponível também para tudo aquilo que entenderem dentro desta área em específico. Obrigado. Obrigado, Luís. Pronto, resta-me então agradecer aos presentes por terem escolhido este serão para passar connosco para este momento riquíssimo, este momento espetacular, determinante, muito honestamente. Agradecer aos dois oradores pela qualidade, pela disponibilidade, pelo contributo que deixaram aqui. Obrigado por esta grande partilha, por esta reflexão, por este estimular, acima de tudo, também. E deixar aqui também um agradecimento especial à equipa T de Impulsos, não só na pessoa do Luís, mas por toda a equipa que está por trás desta T de Impulsos. Aquilo que eu gostaria era de nos encontrarmos no segundo Congresso do Desporto para Todos. Fica o desafio aqui para a T de Impulsos, que organiza então o segundo Congresso, sendo que o primeiro foi em novembro de 2021, e nos encontremos todos lá para ouvir disto e mais além. Tá? Boa noite, boa gente. Obrigadinho pelo momento. Espetáculo. Muito bom. Parabéns a todos. Obrigadíssimo. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Muito obrigado.